Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho hoje então, né, de tudo que rolou no dia de hoje no nosso São Paulo, né? Todas as notícias, todas as atualizações, né? Vamos falar um pouquinho sobre Caleri, a apresentação do Caleri, sobre essa pergunta que esse jornalista aí, que provavelmente é corintiano, né? Eu não conheço, não sei, mas provavelmente é corintiano. Essa pergunta que ele fez para o Caleri que repercutiu tanto, né? Vamos falar um pouquinho também do Muricy, né? Mas antes de começar a discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí, eu queria que você, se puder deixar seu like aí no vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí com os amigos, com a família. Se inscreve no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você receber todas as atualizações aqui que a gente passa diariamente do São Paulo, tá bom? Bom, hoje, como todo mundo já viu aí, a apresentação do Caleri, né, rolou no CT da Barra Funda. O Caleri já posou para foto lá com a camisa 30, já falou um pouquinho do que é estar no São Paulo para ele, né, e o que significa estar no São Paulo para ele e o que ele espera, né, se ele vai jogar ou não, né. O primeiro ponto que eu queria destacar, assim, que eu acho que foi o ponto mais polêmico da entrevista, foi a pergunta do jornalista Osmar Garrafa, da TV Gazeta, né, esse jornalista que, pelo que eu tô vendo aí, todo mundo falando, né, que ele é um jornalista corintiano, né. Eu realmente não sei, eu não conhecia esse jornalista, dificilmente eu assisto a TV Gazeta, né, mas de ouvir falar a gente sempre escuta alguma coisa, né. Ele perguntou pro Caleri se o Caleri não tinha medo, receio de ficar sem receber por conta da dificuldade financeira que o São Paulo tá e que não é segredo para ninguém. O Muricy já expôs, o Belmonte já expôs, o próprio Júlio Casares já expôs. A dificuldade financeira do São Paulo é fato, mas é desnecessário um jornalista, né, que se diz profissional perguntar, fazer uma pergunta dessa para um cara que está recém chegando, né? Tantas outras coisas para ele perguntar. O cara respondeu que não está preocupado com isso agora, aceitou receber um salário simbólico de 50 mil até o final do ano, e aí no ano que vem vai receber normalmente. Claro que ele não está preocupado, é claro que ele sabe que o São Paulo vai honrar com os salários dele, a gente sabe disso, né? Mas esse jornalista ele poderia ter perguntado, por exemplo, lá os jogadores do Corinthians, né? Pro Renato Augusto, ou pro Juliano, ou pro Roger Guedes que chegou agora, né? Se o Corinthians tão endividado como tá, se eles não têm medo de receber salário, né? Enfim, no São Paulo é incrível como as coisas acontecem dessa forma, né? Como os jornalistas eles adoram colocar intriga, plantar mal-estar, né, dentro do grupo. Enfim, o Caleri ele falou que não tá com pressa de voltar a jogar, porque ele precisa se preparar, ele não joga há 4 meses, ele sabe que a parte física dele está bem ruim, né? Ele precisa melhorar a parte física, ele precisa ganhar ritmo de jogo de novo. Ele não está preocupado em voltar e ele está certo, né? Precisa desse ritmo de jogo. Eu sei que a gente está ansioso para ter um 9 de verdade em campo, né? Jogando, mas se apressar as coisas pode ser pior, né? Então que ele pegue ritmo de jogo e que ele volte, né? E estreie bem, tenha uma sequência boa aí. Ele vai jogar, ele já falou que só vai jogar quando ele for convocado e estiver perfeitamente, com o físico perfeitamente bem. Isso aí a gente não discute, né? Outro assunto que eu queria discorrer com vocês aí um pouquinho é sobre a entrevista que o Muricy deu pro canal do Arnaldo Tironi, né? Eu acompanhei um pouquinho da entrevista, eu não acompanhei no dia ao vivo, não consegui, mas eu acompanhei alguns pontos depois pelo YouTube mesmo. E achei bem interessante a entrevista, né? Ele expôs, ele não mudou nada daquilo que ele tinha dito antes sobre estrutura, sobre dinheiro. Ele voltou a falar que o São Paulo está mal de dinheiro, né? Em alguns pontos da entrevista eu gostei de algumas coisas que ele falou, mas eu discordei de muitas que ele falou, né? Por exemplo, do Thiago Volpe, ele falou que o Thiago Volpe é um excelente profissional. Isso eu concordo, o Thiago Volpe é um excelente profissional, ele chega para treinar na hora, ele está lá todo o jogo disponível. A gente nunca, tanto aqui no canal quanto nos outros canais, né, no canal do Jova, no canal do Barolo, todos eles sempre, todos os canais eles sempre procuraram falar da parte
técnica do Thiago Volpe, não da parte profissional. Profissional, ele pode ser um bom profissional, a gente não conhece o dia a dia, mas a gente imagina que ele seja um bom profissional. Mas ele deixa a desejar como goleiro. O Muricy falou que ele é um goleiraço e, na minha opinião, não é um goleiraço, né? Ele é um goleiro de médio para baixo. Enfim, eu acho que um goleiro ruim, por exemplo, o Sidão. Sidão e Denis são goleiros ruins, né? Um goleiro médio seria o próprio Thiago Volpe, o Jean, um goleiro médio. E um goleiro excelente, né? Um goleiro muito bom seria de o Everton aí pra cima, né? O Everton, um Alisson talvez, né? O próprio Marcelo Groi, né? Que já teve o nome sondado no São Paulo. Mas, pra mim, goleiro bom, goleiraço, como esse diz, é um goleiro que decide jogos, né? Rogério Ceni, por exemplo, na final do Mundial de 2005, foi um goleiraço, né? Pegou o chute do Gerrard lá, no ângulo, que decidiu a partida, né? Fora as outras muitas defesas que ele fez durante aquele jogo, né? O próprio Vitor, do Atlético Mineiro, na final da Libertadores de 2013, goleiraço também, porque decidiu o jogo, pegou pênalti na final e tudo. Isso é ser goleiraço, é decidir partidas, né? Ele falou também um pouquinho sobre o Gabriel Sara, né? Ele falou que o Gabriel Sara, logo ele tá indo para a Europa. Eu acredito que logo também, não para um grande time, um time de ponta, mas acredito que para de repente um Valência, um Osasuna, talvez ele caiba. Ele falou que o Gabriel Sara é diferenciado, não acho o Gabriel Sara diferenciado. Porque jogador diferenciado, para mim, é basicamente essa questão do goleiro. O jogador diferenciado, ele não só decide um jogo, uma partida, mas ele faz alguma coisa diferente, ele tenta alguma coisa diferente, ele desequilibra. O jogador diferenciado, ele desequilibra partidas. É simples assim, né? Para mim, o Sara é um jogador comum, um jogador como qualquer outro, até um pouco abaixo de alguns jogadores, alguns, né, bons jogadores que a gente vê por aí. Faz muitos jogos bons, isso também é um fator importante para você falar se o cara é diferenciado, né? O diferenciado, normalmente, ele faz 10, 9 jogos bons de 10 e um jogo ruim, dois jogos ruins, não sei. O Gabriel Sara, ele faz um jogo bom, 6 ruim. Enfim, né? Para mim, o jogador não é diferenciado, é um jogador comum. Ele disse que não, o São Paulo não vai contratar um zagueiro, né? Então, se a gente estava esperando aí, de repente, a vinda de um Maicon, eu acho que a torcida do São Paulo pode esquecer. Não vai vir um zagueiro de fora. Ele falou que tem um zagueiro se preparando já, a gente não sabe quem é, mas tem um zagueiro se preparando em Cotia para subir. O zagueiro vai subir, um zagueiro canhoto, é o que o São Paulo precisa, é o que o São Paulo quer agora, porque a gente sabe que o Léo, apesar das boas partidas que ele tem feito junto com o Miranda e o Arboleda, ele não é um excelente zagueiro, né? Ele é médio como zagueiro, ele é ruim como lateral. Então, o São Paulo busca um zagueiro canhoto para formar esse trio de zaga. O Maicon, acho que o caso do Maicon, ele voltou a ser comentado, né, na imprensa, né, por parte da imprensa aí, e também pela mídia alternativa aqui no YouTube, ele voltou a ser comentado para vir para o São Paulo, mas eu acredito que não vem, até porque o Maicon é um zagueiro destro, ele pode jogar tanto pela direita quanto de central. Seria a posição do Miranda e seria a posição do Arboleda. Então, talvez se ele... Acho que para ele vir só teria só uma proposta muito boa. Uma oportunidade de mercado como foi Gabriel Neves e Caleri. Hoje ele está pedindo em torno de 700 mil de salário. Talvez o São Paulo só pegava se ele aceitasse vir para começar a ganhar a partir do ano que vem em torno de 400 a 500 mil. Aí eu acho que o São Paulo pensaria em trazer. Para mim, seria uma boa opção. Se fosse nesses moldes, se fosse num negócio muito bom. Porque eu acho ele um bom zagueiro, eu acho que ele tá um pouco acima do Bruno Alves. E acho que jogando ali, de repente, na falta de um Miranda ou na falta de um Arboleda, ele pode ser um substituto bom ali. Tanto jogando do lado do Miranda, quanto jogando do lado do Arboleda. Mas enfim, o Muricy falou que não vai trazer agora, já tem um menino sendo preparado aí na base, né? Ele falou sobre o Vitor Bueno, ele disse que o Vitor Bueno é um grande jogador, ele tem um chute duro, né? Ele é duro no chute, ele tem um bom cabeceio, tem um bom drible. Mais uma vez não concordo com o Muricy. O Vitor Bueno já teve uma fase muito boa, né? Na passagem pelo Santos ele teve uma fase muito boa. No São Paulo ele ainda não vi, né?
Se ele tem um bom chute, ele tem um bom drible, ele tem um bom passe, por que, que ele não aparece na grande maioria dos jogos? Contra o Grêmio ele fez o gol lá, o gol de falta, legal, um chute forte, né? Isso, o cara pode ter um chute duro, como o Muricy falou? Pode. Não duvido disso. Mas falar que ele ainda é diferenciado, não acho, né? Eu acho que falta um pouquinho de talento ainda pro Vitor Bueno, né? Em jogos como o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Racing, ele podia ter, até contra o 4 de julho, né? Ele podia ter feito jogos melhores, ele podia, se ele fosse diferenciado contra esses times pequenos, ele podia ter arrebentado com o jogo. E não fez, né? Então, não concordo com o Muricy nesse ponto. Mas a entrevista foi muito boa, quem acompanhou aí viu, né? Que ele falou muita coisa, esclareceu muita coisa. Falou sobre o Daniel Alves, mas eu nem quero comentar aqui. Daniel Alves eu só quero trazer de volta aqui no canal quando for para falar da saída dele, tá bom? Galera, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado para você que assistiu. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Ativa aqui o sininho de notificação para receber sempre o nosso conteúdo aí, tá bom? Se você já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo aí com os amigos, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!